Bom dia, boa tarde, meus jovens do sétimo ano Marcelo Rangel. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao ano de 2021, não é isso? Então nós estamos no novo ano, vamos torcer que essa vacina apareça logo, para todo mundo ficar imunizado, não é isso? E a gente poder voltar para a nossa escola, para o nosso dia a dia. Mas, apesar de nós estarmos em 2021, nós ainda estamos no ano letivo de 2020, ou seja, nós não concluímos, nós vamos concluir agora nesse mês de janeiro e pode ser que entre um pouco em fevereiro, depois a gente vê esses detalhes. Então, nós estamos ainda com o segundo semestre, tá certo? Nossa aula de hoje é sobre território e sociedade, capítulo 10, lá do livro didático de vocês. Nós vamos agora falar sobre as regiões brasileiras, tá certo? Regiões brasileiras agora nós vamos fazer. Por que utilizar o estudo das regiões separadas? Porque o Brasil é um país continental, que a gente já viu nas aulas, não é isso? Então, o que é que ocorre? Nós temos diferenças nos aspectos naturais e sociais, por isso o território é dividido em grandes regiões. Mas vamos lá, o que é regionalizar? Regionalizar significa dividir um determinado território em partes. Por que nós dividimos o território? Por vários fatores. Aí vamos ver aqui, pode-se regionalizar um território de diversas formas. Aspecto físico, se a gente pegar a Terra, nós podemos dividir ela por continente. Continente americano, africano, europeu, asiático, não é isso? Oceania. Podemos também dividir por zonas climáticas, tropicais, temperadas, polares, não é isso? Por que ocorre isso? Pegando especificamente sobre o território brasileiro. Porque cada região ela deve possuir características comuns, físicas e naturais e humanas. Então, quando eu pego determinada área, ela tem suas características, tanto físicas como socioeconômicas, que vai diferenciar das outras. Isso? E no Brasil, nós temos várias regionalizações. Nós temos a geoeconômica que divide o território brasileiro em três grandes regiões, certo? Que seria a Amazônica, o Nordeste, o Centro e o Sul. Mas nós vamos falar da regionalização criada por quem? Pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Quais os critérios que ele leva em conta para dividir o Brasil aqui? Ele divide o Brasil em 5 grandes regiões, macro-regiões. Ele leva em conta o quê? Os aspectos naturais, ele leva os humanos e eles levam o econômico. Então, quando ele fala nesse daqui, ó, ele pega a região norte aqui, essa parte dele aqui é a região norte, e você tem esse monte de estado. Quais são os aspectos aqui que caracterizam a região humana? Aqui a maior bacia hidrográfica do mundo vai estar aqui. Aqui eu tenho a maior floresta equatorial do mundo também está aqui. Eu tenho as atividades econômicas que estão mais ligadas ao extrativismo e ao tipo do reduto dos indígenas de Ribeirinha. Quando eu pego a região nordeste, que é essa daqui, quais são as características naturais? Eu pego clima semiárido, não é isso? Eu pego a vegetação de caatinga, que é adaptada à seca, e os índices socioeconômicos desses estados são os piores do país. Quando eu pego aqui a outra região do IBGE, que é o centro-oeste, eu pego o Mato Grosso do Sul e o Goiás, eu tenho as características aqui do cerrado e da agricultura. Quando eu pego a região sudeste, levando em conta os aspectos naturais, humanos e econômicos, aqui eu vou pegar a parte de cerrado, floresta e mata atlântica, se eu levar nos aspectos econômicos, a região mais dinâmica do país, mais desenvolvida e industrializada. Quando eu pego a última região, que é criada pelo IBGE, que é o sul, eu pego o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por que aquela menor? Porque quando eu levo um aspecto natural, é a única região do país que não está na região tropical, ela é subtropical. O clima aqui é diferenciado do resto do país. Aqui é clima quente, aqui é clima frio. Aqui também foi essa região onde é mais colonizada por quem? Pelo o europeu que veio posterior para o Brasil. Então, cada uma tem suas características naturais, não é isso? E socioeconômica diferenciada. Mas hoje, na aula, nós vamos começar falando só da região norte do país. Em outras oportunidades, ou seja, em outras aulas, a gente fala das outras regiões. Então, a demarcação da região norte. A região norte, ela caracteriza de três maneiras. Nós temos a região norte, nós temos a Amazônia Internacional e a Amazônica Legal. Vamos começar pela Amazônica Internacional. Por quê? Porque a bacia hidrográfica do rio Amazonas, ela é internacional. O rio Amazonas não nasce no Brasil, ele nasce aonde? Lá no Peru. E tem alguns afluentes dele que vem da Bolívia. Então essa Amazônica Internacional é a Bolívia, é o Peru, é o Equador, é a Colômbia, é a Venezuela, é a Guiana, é o Suriname e é o território brasileiro.
tá certo? Então nós estamos pegando essa parte verde, mas veja ó, que a maioria dela está onde? No território brasileiro. O Brasil deve ter 60 e quase 65% de toda essa região. Quando eu falo de Amazônica Legal, é onde a floresta abrange só o território brasileiro, mas sai da região norte e passa para onde? Passa para outros estados. Então, ó, quando eu pego essa parte aqui, ó, agora que já diferenciou, o que é que vai ocorrer? Ó, ela entra numa floresta, vai entrar no Mato Grosso, tá certo? Ela entra no Maranhão. E quando eu me refiro só à região norte, aí eu pego essa linha vermelha aqui, ó. Aí ela vai pegar quem são os estados da região norte. Aí eu tenho o Acre, eu tenho o Amazonas, eu tenho o Roraima, eu tenho o Amapá, eu tenho o Pará, eu tenho o Tocantins e eu tenho Rondônia. Então essa é a região norte que nós vamos falar especificamente nessa aula de hoje. Esquece um pouco da Amazônia Internacional, pega nos outros estados, esquece a Amazônica Legal que entra no Maranhão, no Mato Grosso, e vão ficar especificamente na região norte do território brasileiro. Falar de suas características naturais e econômicas, como se deu o seu desenvolvimento. Então vamos lá. Economia da região norte, principais produtos e atividades. Lembra que eu falei para vocês que ela está muito ligada ao extrativismo? Então vamos lá. Ó. Serra do Navio no Amapá, está aqui, ó. Produção de manganês. Então manganês é uma rocha metálica que ela juntamente com o minério de ferro e outro vai formar o aço. Então sua exploração aqui é grande. Depois nós temos aqui a Serra dos Carajás, que está no Pará. Aqui a produtora de grande parte de minério de ferro exportado como ferro, bauxita, manganês, calcário, e urânio. É um projeto gigantesco que tem aqui de mineração. Quando a gente no estado do Tocantins, qual é a sua característica mais forte? Aqui nós estamos pegando por estado. Ó. Nós pegamos o Amapá, se caracteriza pela Serra do Navio. Nós pegamos o Pará, seu grande forte, esse aqui. Quando eu pego o Tocantins, é o agronegócio. Tocantins, aqui forte é a junção da agricultura, a pecuária, o agro, a indústria, que é a junção da indústria com a pecuária. Então aqui a concentração de coisas, vai lá, Sadia, a Perdigão, Nestlé, criação de gado, de soja, é gigantesco. Quando eu entro no estado de Rondônia e do Pará, nós temos essa agropecuária com um rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovino. Então aqui a criação é gigantesca aqui. E aqui só em Rondônia nós temos também destacado aqui a produção de café. Quando eu vou agora para Amazonas, eu tenho a extração de petróleo em terráqueo de produção de gás e eu tenho a Zona Franca de Manaus, que é uma zona criada para ser a região industrializada dessa região norte, não é isso? Principalmente de eletrônicos, não é isso? E que tenta integrar ao território brasileiro. E aí vem, como que se deu? A Amazônia é uma área mais isolada. Quando a colonização do território brasileiro começou, a Amazônia ficou em segundo plano. Por quê? Porque ela não estava no litoral e era difícil acesso em decorrência de quê? Em decorrência da vegetação e também da floresta. Então foi o que ocorreu. Depois ela ficou isolada, o governo tentou fazer a integração, ou seja, criar mecanismos de inserir essa região ao território brasileiro. Então, na década de 70, ele criou o PI, Programa de Integração Nacional. Nos anos 70, passou para se chamar de Sudã, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. O governo criou várias agências, fez a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. A Sudã, nós já falamos aqui, criou a Sudeco, que era do Sul. Por quê? Porque nós estamos regionalizando e cada região tem suas características diferentes. Então, qual era o grande problema daqui? Era você criar infraestrutura. Por isso que o governo começou a criar, ó, BR-230, Transamazônica, que vai nascer aqui, passava até pelo Pátio do Piauí para poder integrar essa região aqui. E o BR-316, rodovia, perímetro, tentou fazer ferrovia, ou seja, para poder integrar ela. Qual o motivo disso? Nós estávamos no período da ditadura, né, do governo brasileiro, então falava que essa região tinha que ser integrada, não é isso? Para quê? Para poder integrar, para não entregar, para não ser ocupada por outros países, tá certo? Outra coisa também que era utilizada, porque aqui é um vazio demográfico, aqui você tem pouca população absoluta, quando você pega a densidade, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é baixíssima no menor do país, então o governo criou uma infraestrutura para tentar alavancar o desenvolvimento dessa região. Agora nós vamos ver alguns desses projetos mais especificamente. Então, a Zona Franca de Manaus, qual foi a finalidade dela? Criar uma área de livre comércio com incentivos fiscais especiais. Então, falando que a região ela não era integrada, com o processo lá de desenvolvimento, foi do governo que eu crio uma Zona Franca, ou seja, eu vou criar uma área onde eu vou dar vários incentivos
para empresas se instalarem lá para poder desenvolver a região. Porque uma empresa não vai para uma região dessa. Porque uma empresa, quando ela vai se instalar num lugar, ela faz pesquisa. Primeiro, ela quer matéria-prima acessível na região. Ela quer mão de obra barata e qualificada. Ela quer infraestrutura. E ela quer o que? Mercado consumidor. Era exatamente os fatores que a Amazônia não tinha. Então, como é que uma empresa vai para lá? O governo criou incentivo, vários incentivos para essas empresas se instalar. Principalmente por empresas multinacionais. Então elas vinham só montar aqui. Então, área de livre comércio com incentivo fiscal. Então o governo chegava aqui e falava, ó, uma empresa, sei lá, de eletrônico vai instalar aqui, de motos, tá certo? Então qual é o incentivo que você vai dar? Você tem que pagar impostos, então você vai passar, digamos, 15 anos sem pagar impostos. Para que isso? Para poder incentivar ela a ir para lá. Na área de livre comércio, o que é que ocorre? As taxas de importação e exportação é mais baixa. Então, o que é que ocorre? A maioria dessas empresas trazia peças de outros países, lá das suas fábricas de sede, lá dos tigres asiáticos, do Japão, da Europa, dos Estados Unidos. Como é uma área de livre comércio, essas peças chegavam aqui sem pagar imposto. Qualquer produto que compra de outro país, você tem que pagar imposto. Uma empresa dessa pagava muito mais. Mas o que é que ocorre? O governo tirou. Renúncia fiscal do governo seria por contrapartida da criação de emprego e aumento da receita indevida. Então, o governo falou, eu dou incentivo, vou doar o terreno para vocês, eu empresto dinheiro para você criar infraestrutura de montar a fábrica, em contrapartida, vocês vão gerar emprego, gerou emprego, vocês vão ter que pagar o pessoal ter mais salário, vai poder consumir, vai ter o desenvolvimento da região. E posterior, não é isso? Essa mesma empresa teria, depois de 10, 15 anos, começar a pagar imposto, então vinha o desenvolvimento. E aí ele colocou que era uma plataforma para a produção e exportação de produtos diversos. No primeiro momento, eles nunca pensaram em produzir e ser consumido nessa região. Por quê? Porque não tinha mercado consumidor, então era plataforma de exportação. Ainda hoje, se você pegar a maioria dos elétricos e eletrônicos, você vê do verso do aparelho, está lá, produzido na Zona Franca de Manaus. Acho que 80% das motos que é produzida no país aqui, a maioria de televisores, de computadores, tá certo? De smartphone, todos são produzidos aqui por causa do incentivo do Estado. Aí melhorou a mão de obra, já tem o mercado consumidor, mas é a quem ela não consegue consumir todos esses produtos, por isso que é chamada de plataforma. Eu produzo aqui e vendo para outras regiões. Aí agora vem um grande programa de Carajá. Esse programa ele foi criado exatamente concomitante, ou seja, paralelamente à região da Zona Franca de Manaus, que era para o desenvolvimento. Então, para finalizar esse projeto, nessa região do Grande Carajá, você tem a maior mina de minério de ferro do mundo. Ela também foi feita como plataforma de exportação. Sua finalidade não era tanto para produzir para o território brasileiro, mas para exportar para o Brasil. No primeiro momento, era mais direcionado para o Japão, mas hoje também um grande consumo vai para a China. Então vamos ver como é que é aqui. Projeto de minério metalúrgico. Então está aqui, ó, desmatamento, impacto ambiental. Isso aqui é uma área gigantesca. Então aqui a extração. A maior produção de minério de ferro do mundo está nisso aqui, mas produz também manganês, bauxita, ouro, vários tipos. Projeto agropecuário e florestais, olha o desmatamento. Então ela se comprometia, eu vou desmatar a grande área, quando aquela área estiver exaurida, que não tiver mais minério, eu vou cortar a área, mas aquela área eu vou ter que fazer o quê? O reflorestamento, eu vou reflorestar ela. Quando a gente fala reflorestar, colocar a mesma vegetação nativa da área, tá? Criar uma infraestrutura, e aqui foi grande. No período do governo brasileiro, criou a Vale do Rio Doce, que era uma empresa estatal, ou seja, do Estado, que forneceu energia. Dentro desse projeto, eles criaram a ideia de Tucuruí para fornecer energia, porque aqui o consumo era altíssimo, tá certo? E a baixo custo para se tornar viável. Criou a construção de estrada de ferro, não é isso? Você tem um porto até de lá, até o porto de São Luís, e daqui, que é uma das maiores trem do mundo carregando esse minério de ferro, sai da região, vai até Itaqui, lá em São Luís, de lá exporta para os outros países, não é isso? Além de estimular o comércio local através de quê? De incentivos fiscais. A mesma história do incentivo fiscal atrai as empresas para vir para cá. Então, ó, produção, extração do minério bruto, a produção e o escoamento, ó, Companhia do Vale do Rio Doce, exportar para o desenvolvimento da região. Mas dentro desse contexto, nós temos que levar em conta o que? A regionalização, falando que leva em conta os aspectos naturais, não é isso? Então vamos falar dele. Falando dos aspectos só econômicos,
Agora nós vamos falar dos aspectos naturais. E um dos fatores é o clima, porque você não pode tentar ocupar nenhuma região sem levar em conta as características naturais. E esse foi um dos grandes maus, porque começaram a fazer rodovia onde? Na região norte. Na região norte, nós vamos falar aqui que o clima aqui, ó, o clima prevalece na região é o clima equatorial com temperaturas elevadas entre 22 e 27 graus. Índice pluviométrico de 2.500 milímetros ao ano. Então eu tenho chuva, ó, quando eu pego aqui ó, de janeiro a dezembro, olha a quantidade de chuva. Aqui chove de janeiro a dezembro. Então aqui eu faço a rodovia, com pouco tempo ela já era. A água chega e leva mesmo. Então esse foi um dos grandes mal que não foi levado em conta. Então, ó, quando eu pego o índice de temperatura, tá aqui, ó, essa coluna aqui determina a temperatura. Então o índice, ó, ele é alto, ele varia muito pouco, ele está entre 22 a 27. Quando nós estivermos falando da região sul, nós vamos ver que o clima lá, se no inverno você tem temperatura abaixo de 0 grau e no verão você tem temperatura com 35 graus. Então a amplitude térmica é grande e aqui ela é muito pequena. Por que isso ocorre? Por causa das massas de ar que vai influenciar essa região. A massa de ar que vai influenciar aqui a região nossa. Primeiro nós temos essa daqui, massa equatorial atlântica. É uma massa equatorial perto da linha do Equador, então ela é o quê? Ela é quente. Se ela está no Oceano Atlântico, ela é úmida, então ela traz grande quantidade de chuva para cá. E aí nós temos essa outra massa que é a mais importante, massa equatorial continental. Se ela é equatorial, ela é quente. Continental ela deveria ser seca, mas acabamos de falar né, no início da aula que aqui nós temos quem? A maior bacia hidrográfica do mundo. Então a evaporação aqui é grande, a evapotranspiração, tanto das plantas como da água. Então ela sobe, condensa e retorna, se precipita. Então aqui chove bastante. E isso vai fazer com que aqui nós tenhamos o maior clima, né? Isso, com o índice pluviométrico do país. E aí, de certa forma, acaba até dificultando. Veja que nós estamos entrando no nosso período chuvoso, que está um pouco atrasado. Então nossa chuva, na verdade, tinha que começar agora em dezembro, foi muito pouco, mas vai chover em janeiro, fevereiro, março. Quando chega em abril, ela começa a diminuir. Nessa região aqui, ó, de janeiro a dezembro, apesar que no período do verão há maior índice pluviométrico, mas chove durante o ano todo, tá certo? Agora nós vamos falar da hidrografia da região, certo? Hidrografia do Amazonas. O território amazonense é formado pelo rio Amazonas e seu afluente, considerado o maior rio do mundo, 6.855 km de extensão. Ele é tanto o maior rio do mundo quanto de extensão como um volume de água. Em volume de água é 190 metros cúbicos por segundo que ele joga no oceano. 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então ele joga 190 metros cúbicos, 190 mil litros em um segundo. O rio Amazonas e seus afluentes são alimentados por dois regimes, pluvial, que é a chuva, acabamos de falar do clima, e o nival, que é o derretimento de gelo dos Andes. Por que gelo se ele está na região equatorial? Porque o rio Amazonas, como nós falamos, é internacional, ele nasce lá nas cordilheiras dos Andes, no Peru, e lá, no período do inverno, lá está acúmulo de neve congelado. Quando chega o verão, esquenta um pouco, ele derrete, ele começa a direcionar a região para a gente. Tá? É o encontro das águas, encontro do Rio Negro e do Rio Solimões. Então são águas de cor diferente. Qual é a sua utilização? Para a produção de energia, que é o maior potencial hidrelétrico do país, mas como a população lá é pouca que a gente viu, não tem infraestrutura, não tem mercado consumidor, é o menos explorado entre as bacias. O rio é utilizado intensamente para quê? Para navegação. Então você pega um barco desse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 andares. Então a população de lá anda todo o seu meio de transporte de uma região para outra é o que? É o rio. Lembra que nós falamos das BR? Foi feita, nunca foram terminadas e elas vão acabando rapidamente por causa do clima que é muito chuvoso. Mas lá não é só as grandes navegações aqui, ó. O ribeirinha, os indígenas, o meio de transporte dele é esse. Quem vai para longa distância vai nesse aqui, mas no seu dia a dia usa esse aqui. E também tem barcaça que é um pouco menor, que é para fazer o escoamento do grão, da produção. Então a utilização do rio é gigantesco. Você está em casa, vai para a escola, tu sai numa canoazinha remando. Tu vai pescar, tu vai numa canoazinha maior. Se tu vai de uma área para outra, tu vai num barco a motor. E se tu vai de um estado para outro, tu vai utilizar essa parte dos grandes barcos. Então ele tem um papel fundamental no deslocamento da sua população. E agora nós vamos falar no aspecto social. Primeiro nós falamos econômico, depois nós falamos naturais, que foi a hidrografia e o clima, e agora nós vamos falar no aspecto social da população. Então vamos lá. Taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 ou mais anos de idade por região.
Então, quando eu pego o Brasil, nós ainda temos 6,6% da população acima de 15 anos que são analfabetos, ou seja, não sabem ler. Quando eu pego a região norte, esse índice vai para 7,6. Então, o índice que é alto, ela só perde para o Nordeste, que é o pior. Mas lá ela está bem mais alta que o Centro-Oeste, que o Sul, que o Sudeste, que o Brasil. Então ainda tem um índice altíssimo. Quando eu pego a expectativa de vida ao nascer, esse dado aqui é recente, 2019, então isso aqui é muito preocupante. Você ainda tem quase 8% da população acima de 15 anos. Como é que essa população vai poder trabalhar se não sabe nem assinar o nome? Tá certo? Então, quando nós passamos para a expectativa de vida, quando eu pego a média dele também, ó, no norte e nordeste vive menos que a metade. Então, vamos lá. Ele vai dando aqui, nessa região aqui, ó, o Brasil, a média, 76 anos. Hoje já está chegando a 78 anos, porque aqui em 2017 saiu um índice de 2019, então está médio, mas vamos trabalhar com 76. Quando eu pego essa região aqui, sudeste, e a região sul, índice pode chegar a 79 anos. Mas aí quando eu pego a região norte, seu índice, a maioria está onde? Está entre 70 e 73 anos. Então a diferença, se eu pegar em relação ao sul, vai dar uma diferença de quase 9 anos. Então o índice ainda é alto. E quando eu pego o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH, que nós falamos muito em sala de aula, eu levo em conta quem? A escolaridade, a expectativa de vida, eu levo em conta a mortalidade infantil e a renda da população. Então, essa região norte, olha o índice deles como era baixo. 90, 2000 e 2010. Então, o índice ainda, ó, quando eu pego abaixo de 0,499 é o baixo. Ele vai de 0 a 1, né? Esse índice, 0 a 0,499 baixo. De 0,500 a 0,700, 799 médio. Acima de 800 alto e acima de 0,900 muito alto. Então, quando eu pego a região norte, em 1991, ó, o índice quase todo era baixo. Todo abaixo de 0,500, que era péssimo. Só alguns pontinhos que eram médio. Quando chegou em 2000, deu uma melhoradazinha. Em 2010, só a parte que pega da Amazônica legal, que está aqui perto do Mato Grosso, que ele deu uma melhorada. Mas se eu especificar só a região norte, como nós estamos falando, ó, ainda o índice é baixíssimo, certo? Então, gente, esse assunto aqui, já repetindo novamente para vocês, está lá no capítulo 10, dê uma lidazinha, e isso vai reforçar, né, isso, na hora de vocês responderem a atividade. E até a próxima aula.